Bem-vindos a mais uma análise. Olha, não tem absolutamente nada mais aterrorizante, sério, do que você abrir o aplicativo do banco num dia qualquer e dar de cara com uma movimentação que você não faz a menor ideia de onde veio. Pode ser um Pix feito por um estranho, um empréstimo que ninguém pediu ou um cartão adicional surgindo do nada. O pânico de perceber que os seus dados estão sendo usados em uma fraude bancária é real, e na maioria das vezes a gente só descobre quando o problema já virou uma bola de neve, com risco de um prejuízo enorme. A partir do segundo em que essa descoberta acontece, o relógio começa a correr e o tempo dita absolutamente tudo. Então, vamos direto ao ponto. Porque essa é aquela pergunta que paralisa muita gente, né? Quando a cobrança indevida aparece, existe um pensamento extremamente comum e incrivelmente perigoso. Ah, eu vou esperar o banco resolver. Gente, é vital entender que esse é um erro crítico. Na prática, adotar essa postura passiva e só ficar esperando de braços cruzados pode dificultar imensamente a contestação e acabar aumentando o prejuízo de uma forma que não tem mais volta. A inércia simplesmente não é uma opção segura. Para a gente não se perder nesse caos e ter um plano de ação claro, o nosso roteiro de hoje foca nestes 5 passos práticos. 1. O choque da fraude. 2. A reação em cadeia. 3. Documentar e contestar. 4. O risco de novas fraudes. E, por fim, 5. A busca por ajuda legal. Número 1. O choque da fraude, entendendo a ameaça. O perigo não fica escondido só em esquemas supercomplexos de filme, mas sim nas armadilhas do nosso dia a dia, num simples clique ou numa ligação. O que nos leva direto para a seção 2, a reação em cadeia. Basicamente, o custo de não fazer nada. Esse impacto inicial é devastador e cria um verdadeiro efeito dominó. O banco pode entender a sua contestação de forma errada e simplesmente negar a devolução do dinheiro. E aí? As parcelas continuam sendo cobradas. Isso leva o nome direto para os registros de proteção ao crédito, negativando o consumidor. Contas essenciais podem ser bloqueadas e, em casos mais extremos, a pessoa perde completamente o acesso ao próprio salário. Uma única, literalmente uma única transação não autorizada tem a força para travar sua vida financeira e arruinar o seu histórico de crédito da noite para o dia. É surreal. Isso ilustra brilhantemente a urgência de toda essa situação. Olha só o caso do João. O celular dele foi roubado na rua. Em questão de minutos, o aparelho sumiu. Em horas, a conta já estava sendo acessada pelos criminosos, culminando em transferências Pix imediatas e, claro, não autorizadas. Uma eficiência invejável que todo mundo gostaria de ver no atendimento ao cliente, não é verdade? A etapa 4, que é a comunicação com o banco, é aquele passo crucial que tem que acontecer o mais rápido possível para tentar rastrear os valores. O tempo é indiscutivelmente o ativo mais valioso de qualquer vítima nesse cenário. Demorar dias para agir dá desculpa perfeita para o banco alegar comunicação tardia e lavar as mãos. E é aí que entramos na nossa terceira e mais vital seção. O coração do nosso manual de crise. Documentar e contestar. As primeiras 48 horas. Diante do problema, a resposta inicial tem que ser totalmente fria e calculada, como um paramédico financeiro mesmo. Passo 1. Tirar prints de absolutamente todas as telas do aplicativo, anotando bem os horários e números de transação. Passo 2. Bloquear qualquer cartão envolvido imediatamente. Passo 3. Trocar as senhas de acesso e avisar o banco. Passo 4. Fazer aquele boletim de ocorrência detalhando tudo o que aconteceu. Cada etapazinha dessa triagem de emergência constrói uma base de ferro para qualquer futura negociação com o banco. Agora, um erro brutalmente comum, mas muito comum mesmo, é fazer só uma ligação para o banco, ouvir uma respostinha genérica e achar que está tudo resolvido. A verdade dói, mas é essa. Uma reclamação verbal sem registro não serve para nada. As palavras o vento leva. O método realmente efetivo é a contestação por escrito, sempre exigindo e, mais importante, guardando o bendito número do protocolo. Não precisa de jargão jurídico, de advogado, não. Basta ser objetivo, afirmar que a operação não foi autorizada, que você não reconhece a compra e exigir apuração. O papel, o protocolo, o e-mail formal, é isso que garante o direito de reclamar lá na frente. E aqui a gente esbarra numa das frases mais frustrantes já inventadas pelos bancos. Ah, o sistema identificou que a senha foi usada corretamente. Nossa, como se os invasores fossem educados o suficiente para errar a senha de propósito, né? Essa é uma resposta automática clássica que nunca, de jeito nenhum, deve ser aceita como a palavra final.
As fraudes modernas são super sofisticadas e simulam acessos legítimos tranquilamente. O simples fato da transação ter passado no sistema não significa que teve seu aval genuíno. A regra é clara: não recue diante dessa desculpa. Exija uma revisão detalhada de como essa operação foi validada. E o que é super interessante de notar aqui é que a tática de defesa muda radicalmente dependendo do tipo do ataque. Identificar qual foi a fraude dita exatamente qual evidência você precisa exigir. Por exemplo, se foi um Pix, o foco total é acionar os mecanismos de devolução rápida do Banco Central. Agora, se foi um empréstimo fraudulento, o alvo é outro. A gente tem que exigir análise de IP, biometria e as gravações dos canais que foram usados. Já para roubo de identidade, a batalha real é pela correção de cadastros e exclusão daquelas dívidas indevidas. A tática se adapta ao crime, sempre. O caso da Maria é perfeito para exemplificar isso. Ela caiu numa armadilha, clicou num link de SMS falso pedindo atualização de cadastro e adivinha? No dia seguinte, tinha um empréstimo gigante no aplicativo dela. Quando ela foi questionar, o banco simplesmente alegou que os dados usados estavam todos certinhos. A grande lição que a gente tira disso é que mesmo quando os criminosos usam os seus dados corretos porque roubaram via phishing, a obrigação de demandar uma análise completa da origem desse acesso continua sendo sua e a responsabilidade da segurança continua sendo do banco. Um sistema seguro de verdade teria que barrar esse comportamento atípico na hora. Então, quando o nome da gente é usado indevidamente, o banco tem o dever, a obrigação de provar que aquele contrato é legítimo. E as perguntas que a gente faz têm que ser incisivas mesmo, como um interrogatório. Quem exatamente solicitou isso? Para qual endereço físico ou IP? Teve etapa de reconhecimento facial? Tem assinatura eletrônica com validade de verdade? Existe alguma gravação de áudio comprovando o consentimento? Fazer esse tipo de pergunta ajuda a desmontar na hora essas contratações fraudulentas e mostra claramente que a instituição falhou feio em confirmar quem estava operando o sistema. E aí, passamos para a seção 4, o risco de novas fraudes, fechando de vez essa brecha. Porque, olha só, invasores raramente desistem na primeira tentativa. Se houve um vazamento de dados, o perigo de novas compras, mudanças de cadastro e abertura de contas fantasmas é constante. A proteção tem que ser contínua. É absolutamente crucial ativar medidas extras de segurança, revisar com lupa quais e-mails e celulares continuam vinculados à conta, cancelar na mesma hora qualquer chave Pix que você não reconheça e, acima de tudo, monitorar o seu CPF diariamente. A ordem do dia é trancar as 7 chaves, todas as identidades digitais vinculadas a você. Finalmente, chegamos na seção 5. A busca por ajuda legal. Escalando a luta para o próximo nível. Tem horas que resolver direto com o banco simplesmente não avança. Existem sinais de alerta bem claros indicando que o problema exige orientação técnica jurídica. Sabe aqueles casos que se arrastam semanas sem solução? Ou quando rola uma perda financeira muito grande? Nome negativado indevidamente na SPC ou Serasa? Ou contestações que o banco simplesmente ignora? Uma orientação técnica qualificada ajuda a organizar toda essa papelada e atua como um escudo, uma barreira contra aquelas propostinhas fracas do banco que poderiam prejudicar ainda mais quem já foi lesado. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: em fraudes digitais, os detalhes técnicos é que vencem os casos. O horário exato das transações, o modelo do aparelho que foi usado, os números de IP e a localização geográfica de onde aquele acesso partiu. Para alguém comum, essas métricas parecem uma sopa de letrinhas no calor do momento. Mas dentro de uma análise séria ou na frente de um juiz num processo legal, essas são as provas de ouro. Elas expõem todas as mentiras nas alegações dos bancos e provam por A mais B que a fraude realmente aconteceu. Diante de tudo isso que a gente viu, a grande questão final fica no ar. Esse problema vai ser simplesmente largado lá para o banco resolver no tempo deles e com as regrinhas deles, ou o controle absoluto das provas vai ser assumido por nós a partir de hoje? A diferença entre tomar um susto e amargar um desastre financeiro permanente está inteiramente na velocidade e na qualidade da resposta contra essas ameaças. Fica aqui o convite para não contar com a sorte, mas sim com a estratégia. Um abraço e até a nossa próxima análise.